Você já parou para pensar por que tanta gente crê em Deus, mas vive confusa espiritualmente? Crê, ora, vai à igreja, mas por dentro carrega dúvidas, insegurança e a sensação de que algo não encaixa. A fé existe, mas a clareza não. Talvez esse também seja o seu caso. Você acredita em Deus, ama a palavra, respeita a Bíblia e, mesmo assim, em muitos momentos, sente que está andando no escuro. Lê, ouve, escuta pregações, mas certas coisas nunca ficam totalmente claras. E isso cansa. Cansa a mente, cansa o coração, cansa a fé. E antes que você pense que isso é falta de fé, deixa eu te dizer algo importante. Não é rebeldia, não é frieza espiritual. E, na maioria das vezes, não é pecado escondido. É algo muito mais comum e muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Existe uma ideia silenciosa dentro do cristianismo de que crer automaticamente traz entendimento. Mas a verdade é que muita gente aprendeu a acreditar, sem nunca ter sido ensinada a compreender. E quando a fé não é acompanhada de entendimento, ela até se mantém, mas vive instável, frágil, confusa. A Bíblia é perfeita. A palavra de Deus é viva, mas quando ela é apresentada fora de contexto, em pedaços soltos, em versículos isolados, a fé começa a se formar como uma colcha de retalhos. Um pouco de medo aqui, um pouco de culpa ali, promessas mal compreendidas, histórias pela metade. O resultado não é rebeldia, é confusão espiritual. E essa confusão não afasta a pessoa de Deus de uma vez. Ela vai minando aos poucos, gera insegurança, faz o cristão duvidar de si mesmo, traz a sensação constante de que nunca é suficiente, nunca entende tudo, nunca está realmente alinhado. A pessoa continua crendo, mas já não descansa. Continua na fé, mas sem paz. Talvez por isso tanta gente diga: eu creio, mas me sinto perdida. Talvez por isso tantos vivem entre a culpa e o esforço, entre o medo e a tentativa de agradar a Deus, sem perceber que o problema não está na fé, está na falta de revelação, porque quando a palavra começa a fazer sentido, algo muda. Quando o contexto se revela, quando a história se conecta, quando a Bíblia deixa de ser um conjunto de textos soltos e passa a ser uma jornada viva, a fé encontra chão. E onde há entendimento, nasce descanso. Onde há clareza, a graça começa a operar de verdade. Mas antes de falar sobre como isso acontece, é preciso entender onde essa confusão começa, por que ela se tornou tão comum e por que até pessoas sinceras, que amam a Deus, vivem presas a uma fé rasa, cansada e cheia de ruído. É exatamente isso que precisamos olhar agora. E se, em algum momento, enquanto você me ouvia agora, algo aí dentro apertou, isso já diz muita coisa. Porque essa confusão espiritual não é teórica. Ela é vivida. Ela aparece quando a fé existe, mas a clareza ainda não chegou. E reconhecer isso já é um passo importante na caminhada. Se esse tema falou com você, deixe seu like nesse vídeo. Não é só um gesto técnico. É uma forma de dizer que esse tipo de conteúdo precisa continuar alcançando quem também está vivendo essa mesma luta silenciosa. Às vezes, um simples clique ajuda outra pessoa a perceber que ela não está sozinha. E eu quero te convidar a fazer algo ainda mais importante. Escreve nos comentários. Comenta aqui se você já sentiu essa confusão na sua fé. Se em algum momento já pensou, eu creio, mas não entendo tudo. Não precisa explicar muito. Às vezes, só reconhecer já é libertador. E quando você escreve, outras pessoas leem. E percebem que também vivem isso. Se você sente que sua fé pode ir além do raso, se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é um passo dessa jornada. Da confusão à revelação, do entendimento à transformação. Não são vídeos soltos. É um caminho. E caminhar sozinho cansa. Caminhar com clareza muda tudo. Agora, para entender por que essa confusão espiritual começa, mesmo em pessoas sinceras, precisamos olhar para algo que quase nunca é explicado. E é exatamente isso que vem a seguir. Talvez a primeira coisa que a gente precise encarar com honestidade é que essa confusão espiritual não começa de repente. Ela não aparece do dia para a noite. Ninguém acorda um dia pensando, hoje eu vou crer em Deus, mas viver perdido.
Isso vai se formando aos poucos, quase de forma imperceptível, enquanto a fé continua existindo, enquanto a pessoa continua orando, ouvindo mensagens, lendo a Bíblia, mas sem perceber que algo essencial ficou pelo caminho. Desde cedo, muitos cristãos aprendem que crer é suficiente, que basta aceitar, confiar, obedecer. E isso é verdade até certo ponto. O problema é que, em algum momento da caminhada, a fé pede mais profundidade. Ela pede entendimento, pede contexto, pede revelação, mas quase ninguém avisa quando esse momento chega. Então, a pessoa continua vivendo como antes. Só que agora com perguntas que não são respondidas, com textos bíblicos que parecem contraditórios, com promessas que não se encaixam na realidade que ela vive. E aí nasce a confusão espiritual. Não porque Deus é confuso, não porque a palavra falhou, mas porque a fé cresceu e a compreensão ficou para trás. Muita gente aprendeu a Bíblia em pedaços, um versículo aqui, outro ali, uma promessa fora de contexto, uma história contada pela metade, um personagem apresentado sem o cenário completo. A palavra vai sendo absorvida como fragmentos soltos e não como uma história viva, contínua, cheia de propósito. E quando a fé é construída assim, ela até se sustenta por um tempo, mas começa a gerar ruído interno. A pessoa começa a se perguntar por que Deus parece agir de um jeito em um texto e de outro em outro. Por que certas coisas funcionam para alguns e não para ela? Por que ora, jejua, busca, mas continua sentindo medo, culpa, insegurança? E como ninguém explicou que entendimento espiritual é um processo, ela conclui que o problema está nela, que sua fé é fraca, que talvez não esteja fazendo o suficiente. Isso é pesado, e é mais comum do que parece. A confusão espiritual nasce quando a Bíblia é tratada apenas como um livro de respostas rápidas e não como uma revelação progressiva. Quando a pessoa não entende o contexto histórico, o momento espiritual, o propósito por trás de cada livro, ela começa a interpretar tudo a partir da própria dor, do próprio medo, da própria expectativa. E aí a palavra que deveria trazer clareza acaba gerando ainda mais dúvida. E o mais perigoso é que isso não leva necessariamente ao afastamento imediato de Deus, leva ao cansaço, a um tipo de fé exausta, sempre tentando acertar, sempre com receio de errar, sempre se perguntando se está realmente agradando a Deus. É uma fé que crê, mas não descansa, que ama a Deus, mas vive insegura, que lê a Bíblia, mas sai com mais perguntas do que respostas. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez você nunca tenha colocado nessas palavras, mas já percebeu que algo não fechava, que existia uma distância entre aquilo que a palavra promete e aquilo que você experimenta na prática. E essa distância não é preenchida com mais esforço, ela é preenchida com entendimento. Quando falta entendimento, a graça é mal compreendida. E quando a graça é mal compreendida, a fé se transforma em peso. A pessoa começa a tentar merecer o que já foi dado, começa a se cobrar por algo que deveria gerar descanso, e tudo isso acontece enquanto ela continua dizendo: "Eu creio". É por isso que tanta gente crê em Deus, mas vive confusa espiritualmente, não porque falta fé, mas porque falta revelação. Falta alguém mostrar que a Bíblia não foi escrita para ser consumida em pedaços desconectados, mas para ser compreendida como uma jornada. E quando essa jornada começa a fazer sentido, a confusão perde força. Antes de avançarmos, eu quero te convidar de forma bem simples. Se em algum momento você se identificou com isso que foi dito, escreve nos comentários uma frase curta, algo como "isso faz sentido" ou "já vivi isso". Não como obrigação, mas como um reconhecimento sincero da sua própria caminhada. Às vezes, admitir já é o começo da clareza. Porque agora precisamos olhar mais fundo. Precisamos entender como essa falta de entendimento se instala na fé cristã e por que ela se tornou quase normal dentro da igreja. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto dessa conversa. Quando a gente entende como essa confusão começa, o próximo passo é ainda mais delicado. Perceber por que ela se mantém, porque se fosse apenas falta de informação, bastaria ouvir mais mensagens ou ler mais a Bíblia.
Mas não é isso que acontece. Muita gente continua ouvindo, continua lendo, continua frequentando a igreja e mesmo assim permanece confusa espiritualmente. E é aqui que entra algo que quase nunca é dito com clareza. A confusão espiritual se mantém porque, em grande parte das vezes, a fé foi ensinada a funcionar sem perguntas. Desde cedo, muitos cristãos aprendem que questionar é sinal de fraqueza espiritual, que dúvida é falta de fé, que pensar demais pode ser perigoso. Então a pessoa aprende a acreditar, mas não aprende a investigar. Aprende a repetir, mas não aprende a compreender. Aprende a aceitar respostas prontas, mesmo quando elas não conversam com o que ela vive por dentro. Com o tempo, isso cria um conflito silencioso. Por fora, a pessoa diz amém. Por dentro, surgem perguntas que nunca encontram espaço. Ela sente coisas que não sabe explicar. Lê textos que não sabe encaixar. Ouve promessas que parecem distantes da realidade. Mas, como aprendeu que questionar não é espiritual, ela engole tudo sozinha. E a confusão cresce no silêncio. Outro fator que mantém essa confusão é a forma como a Bíblia costuma ser apresentada, sempre fragmentada. Um texto aqui, outro ali, desconectados da história maior. Pouco se fala sobre o contexto, sobre o momento, sobre o porquê aquele texto foi escrito. E sem contexto, a palavra perde profundidade. Ela até inspira, mas não esclarece. Conforta por alguns minutos, mas não transforma a base da fé. A pessoa passa anos ouvindo sobre graça, mas sem entender o que graça realmente significa. Ouve sobre a fé, mas sem compreender como ela se desenvolve. Aprende sobre obediência, mas sem perceber que obediência sem entendimento gera peso, não descanso. E assim, a fé vai sendo construída mais em cima de esforço do que de revelação. Existe também um medo muito comum, o medo de descobrir que aquilo que sempre se acreditou pode estar incompleto, não errado, mas incompleto. Porque admitir isso exige humildade, exige reconhecer que mesmo crendo em Deus, ainda há muito a aprender. E muita gente prefere continuar confusa do que encarar esse desconforto inicial. A confusão espiritual se alimenta desse ciclo, pouca explicação, muitas expectativas, muita cobrança interna e quase nenhum espaço para entendimento profundo. A pessoa começa a medir sua fé pelo que sente, pelo que consegue fazer, pelo quanto consegue se esforçar. E quando falha, se culpa. Quando cansa, se acusa. Quando não entende, se cala. Mas a Bíblia nunca propôs uma fé baseada em silêncio e culpa. A palavra sempre convidou à revelação, ao crescimento, à maturidade espiritual. Só que maturidade não nasce do nada. Ela nasce quando alguém começa a enxergar a fé como um processo, não como um estado fixo. Quando entende que crer é o começo, não o fim. Talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma, mas a confusão espiritual não é sinal de que algo está errado com você. Muitas vezes, ela é sinal de que sua fé está pedindo profundidade, está pedindo entendimento, está pedindo que você pare de viver apenas de fragmentos e comece a enxergar o todo. E isso muda completamente a forma como a gente se relaciona com a Bíblia, com Deus e consigo mesmo, porque quando o entendimento começa a se abrir, certas perguntas deixam de assustar, certas dúvidas deixam de ser ameaças e passam a ser portas. Mas para chegar nisso, é preciso entender o que acontece quando a fé nunca é convidada a amadurecer. E é exatamente isso que precisamos olhar no próximo trecho. Quando a fé não é convidada a amadurecer, algo muito específico acontece. Ela começa a funcionar no modo automático. A pessoa continua crendo, continua praticando hábitos espirituais, continua repetindo as mesmas palavras, mas sem perceber que parou de avançar por dentro. É como alguém que caminha todos os dias, mas sempre em círculos. Existe movimento, mas não existe progresso. E isso tem um efeito profundo na vida espiritual. Uma fé que não amadurece começa a interpretar Deus a partir das próprias emoções. Quando tudo vai bem, Deus parece próximo. Quando algo dá errado, ele parece distante. Quando a oração é respondida, a fé se fortalece. Quando não é, surgem dúvidas silenciosas. E como não há entendimento sólido para sustentar a caminhada, a pessoa passa a depender do que sente, não do que compreende. É aqui que muitos cristãos começam a viver uma espiritualidade instável. Um dia estão firmes, confiantes, cheios de esperança. No outro, inseguros, culpados, cansados, não porque Deus mudou, mas porque a fé deles ainda está apoiada em percepções rasas,
e não em revelação. Sem maturidade espiritual, qualquer vento de dificuldade balança tudo. A Bíblia fala de crescimento, de transformação, de sair do raso e avançar para águas mais profundas. Mas isso só acontece quando a fé deixa de ser apenas reativa e passa a ser consciente. Quando a pessoa entende por que crê, em quem crê e o que realmente foi feito por ela. Sem isso, a fé se torna um esforço constante para agradar a Deus, e não um relacionamento baseado na graça. E aqui existe um ponto sensível que precisa ser dito com cuidado. Muita gente confunde maturidade espiritual com tempo de igreja, mas uma coisa não garante a outra. É possível passar anos dentro da igreja e continuar espiritualmente imaturo, não por falta de dedicação, mas por falta de entendimento. Porque amadurecer espiritualmente não é acumular atividades, é aprofundar a compreensão. Quando a fé não amadurece, a pessoa começa a carregar pesos que nunca foram colocados por Deus, obrigações que não nasceram da palavra, expectativas irreais, culpas constantes. Ela tenta viver a vida cristã a partir do eu preciso fazer, e não do já foi feito. E isso distorce completamente a experiência com Deus. Nesse ponto, a graça deixa de ser descanso e passa a ser conceito. Algo bonito de ouvir, mas difícil de viver. A pessoa sabe que é salva pela graça, mas continua tentando merecer o amor de Deus. Continua se esforçando para ser aceita. Para ser suficiente, para estar à altura. E quanto mais tenta, mais cansada fica. Esse cansaço espiritual não surge porque a fé falhou, mas porque ela ficou rasa demais para sustentar as demandas da vida real. Problemas reais exigem entendimento real. Dores profundas não são curadas com respostas superficiais. E quando a Bíblia não é compreendida em profundidade, ela deixa de ser fonte de descanso e passa a ser muitas vezes fonte de confusão. Talvez você já tenha percebido isso em si mesmo. Talvez já tenha sentido que sua fé parou de evoluir, mesmo continuando presente. Como se algo estivesse travado, como se você estivesse sempre tentando alcançar um nível que nunca chega. Isso não é fracasso espiritual, e é um convite silencioso para crescer, porque Deus nunca chamou ninguém para permanecer infantil na fé. O amadurecimento espiritual não é um luxo, é uma necessidade. E ele começa quando a pessoa percebe que precisa entender a palavra de forma mais profunda, mais conectada, mais completa. Não para se tornar religiosa, mas para se tornar livre. Antes de avançarmos, eu quero te convidar a refletir sobre algo simples. Você sente que sua fé tem crescido com o tempo, ou apenas se mantido? Se quiser, escreve nos comentários uma palavra só: crescendo ou cansado. Não como rótulo, mas como ponto de partida. Reconhecer onde estamos ajuda a entender para onde precisamos ir. Porque agora surge uma pergunta inevitável: se a fé precisa amadurecer, o que exatamente faz ela crescer de forma saudável? O que tira a fé do raso e a leva para um nível de clareza, descanso e transformação real? É isso que vamos começar a revelar no próximo ponto. Quando a fé não é convidada a amadurecer, algo muito específico acontece. Ela começa a funcionar no modo automático. A pessoa continua crendo, continua praticando hábitos espirituais, continua repetindo as mesmas palavras, mas sem perceber que parou de avançar por dentro. É como alguém que caminha todos os dias, mas sempre em círculos. Existe movimento, mas não existe progresso. E isso tem um efeito profundo na vida espiritual. Uma fé que não amadurece começa a interpretar Deus a partir das próprias emoções. Quando tudo vai bem, Deus parece próximo. Quando algo dá errado, Ele parece distante. Quando a oração é respondida, a fé se fortalece. Quando não é, surgem dúvidas silenciosas. E como não há entendimento sólido para sustentar a caminhada, a pessoa passa a depender do que sente, não do que compreende. É aqui que muitos cristãos começam a viver uma espiritualidade instável. Um dia estão firmes, confiantes, cheios de esperança. No outro, inseguros, culpados, cansados. Não porque Deus mudou, mas porque a fé deles ainda está apoiada em percepções rasas, e não em revelação. Sem maturidade espiritual, qualquer vento de dificuldade balança tudo. A Bíblia fala de crescimento, de transformação, de sair do raso e avançar para águas mais profundas. Mas isso só acontece quando a fé deixa de ser apenas reativa e passa a ser consciente. Quando a pessoa entende por que crê, em quem crê e o que realmente foi feito por ela. Sem isso,
A fé se torna um esforço constante para agradar a Deus, e não um relacionamento baseado na graça. E aqui existe um ponto sensível que precisa ser dito com cuidado. Muita gente confunde maturidade espiritual com tempo de igreja, mas uma coisa não garante a outra. É possível passar anos dentro da igreja e continuar espiritualmente imaturo, não por falta de dedicação, mas por falta de entendimento. Porque amadurecer espiritualmente não é acumular atividades, é aprofundar a compreensão. Quando a fé não amadurece, a pessoa começa a carregar pesos que nunca foram colocados por Deus, obrigações que não nasceram da palavra, expectativas irreais, culpas constantes. Ela tenta viver a vida cristã a partir do eu preciso fazer e não do já foi feito. E isso distorce completamente a experiência com Deus. Nesse ponto, a graça deixa de ser descanso e passa a ser conceito. Algo bonito de ouvir, mas difícil de viver. A pessoa sabe que é salva pela graça, mas continua tentando merecer o amor de Deus. Continua se esforçando para ser aceita, para ser suficiente, para estar à altura. E quanto mais tenta, mais cansada fica. Esse cansaço espiritual não surge porque a fé falhou, mas porque ela ficou rasa demais para sustentar as demandas da vida real. Problemas reais exigem entendimento real. Dores profundas não são curadas com respostas superficiais. E quando a Bíblia não é compreendida em profundidade, ela deixa de ser fonte de descanso e passa a ser muitas vezes fonte de confusão. Talvez você já tenha percebido isso em si mesmo. Talvez já tenha sentido que sua fé parou de evoluir, mesmo continuando presente. Como se algo estivesse travado, como se você estivesse sempre tentando alcançar um nível que nunca chega. Isso não é fracasso espiritual. E um convite silencioso para crescer, porque Deus nunca chamou ninguém para permanecer infantil na fé. O amadurecimento espiritual não é um luxo, é uma necessidade. E ele começa quando a pessoa percebe que precisa entender a palavra de forma mais profunda, mais conectada, mais completa. Não para se tornar religiosa, mas para se tornar livre antes de avançarmos. Eu quero te convidar a refletir sobre algo simples. Você sente que sua fé tem crescido com o tempo ou apenas se mantido? Se quiser, escreve nos comentários uma palavra só, crescendo ou cansado. Não como rótulo, mas como ponto de partida. Reconhecer onde estamos ajuda a entender para onde precisamos ir. Porque agora surge uma pergunta inevitável. Se a fé precisa amadurecer, o que exatamente faz ela crescer de forma saudável? O que tira a fé do raso e a leva para um nível de clareza, descanso e transformação real? É isso que vamos começar a revelar. No próximo ponto, uma das razões mais profundas para essa falta de clareza espiritual é que muita gente aprendeu a se relacionar com Deus a partir do medo, não da verdade. Medo do honrar, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente. E quando a fé nasce nesse ambiente, ela até pode produzir comportamento, mas dificilmente produz transformação. Porque o medo até controla por um tempo, mas nunca cura por dentro. Quando alguém lê a Bíblia com esse filtro, tudo ganha um tom pesado. A pessoa não lê para conhecer Deus, lê para se defender dele. Cada texto vira uma cobrança, cada mandamento vira uma ameaça velada, cada silêncio vira culpa. E aos poucos, sem perceber, a fé vai se tornando um fardo emocional. A pessoa continua crendo, continua frequentando, continua falando de Deus, mas por dentro está cansada, confusa e espiritualmente sobrecarregada. Isso acontece porque a palavra foi separada da graça. E quando a graça sai do centro, tudo se desequilibra. A Bíblia passa a ser usada como régua de desempenho espiritual, não como revelação do que Deus fez para nos resgatar. O foco muda, sai da obra de Cristo e vai para o esforço humano. E aí a confusão começa a se instalar de forma silenciosa. É nesse ponto que muitas pessoas começam a viver uma fé de comparação. Elas se medem pelo outro, pelo líder, pelo irmão mais espiritual, pela referência que parece sempre firme. E como nunca conseguem alcançar esse padrão idealizado, concluem que há algo errado com elas. Oram mais, se cobram mais, tentam mais, mas a sensação de distância de Deus continua. Só que o problema nunca foi falta de esforço, foi falta de entendimento. Porque quando a pessoa entende o papel da graça, ela percebe que não se aproxima de Deus por merecimento, mas por acesso. Não porque acertou tudo, mas porque foi alcançada. Essa mudança de perspectiva desmonta a confusão espiritual pela raiz.
A graça não relativiza o pecado, mas redefine a relação com Deus. Ela tira a pessoa do lugar de réu permanente e a coloca no lugar de filho em processo. E isso muda completamente a forma de ler a Bíblia, de orar, de lidar com quedas e até de enfrentar o sofrimento. A fé deixa de ser uma tentativa constante de aprovação e passa a ser uma caminhada de transformação real. Quando essa chave vira, textos difíceis deixam de ser ameaças e passam a ser convites à maturidade. A correção deixa de ser rejeição. A disciplina deixa de ser punição. A obediência deixa de ser peso. Tudo começa a ganhar coerência, porque agora a pessoa entende quem Deus é antes de tentar entender o que Ele exige. Mas existe um detalhe importante. Essa clareza não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. Aos poucos, a pessoa percebe que muitas crenças que carregava não vinham da Bíblia em si, mas de tradições, recortes isolados e frases repetidas sem contexto. E isso exige humildade para desaprender algumas coisas antes de aprender outras. É exatamente aí que muitos travam, porque abandonar uma fé confusa, mesmo dolorosa, assusta. Ela é conhecida. Já a fé clara exige responsabilidade, amadurecimento e uma nova forma de pensar. E nem todo mundo está disposto a passar por essa transição imediatamente. Só que quando alguém decide atravessar esse processo, algo começa a acontecer por dentro. A fé se torna mais silenciosa, porém mais firme, menos ansiosa, porém mais profunda, menos dependente de estímulos externos e mais enraizada na verdade. E isso prepara o terreno para um próximo nível de entendimento, menos aquele que não apenas esclarece a mente, mas começa a redefinir a identidade espiritual da pessoa. É sobre isso que precisamos falar a seguir. Se essa parte fez sentido para você, escreve nos comentários algo simples, mas sincero, como minha fé está ficando mais clara, ou apenas a palavra graça. Isso ajuda outras pessoas a se reconhecerem. Nesse caminho também existe um ponto delicado nessa jornada que quase ninguém fala com honestidade. A confusão espiritual também nasce quando a pessoa até entende conceitos bíblicos, mas ainda não se enxerga dentro da história de Deus. Ela sabe explicar textos, repete versículos, reconhece verdades, mas tudo isso ainda está fora dela, como algo que pertence a outros menos aos fortes, aos maduros, aos verdadeiramente espirituais. E enquanto a fé não toca a identidade, ela nunca se torna estável. É por isso que tanta gente vive entre altos e baixos espirituais. Em um dia, se sente perto de Deus. No outro, distante. É momento, cheia de esperança. No seguinte, tomada por culpa ou dúvida. Isso não acontece porque Deus se afasta, mas porque a pessoa ainda não sabe quem ela é quando está diante dele. Falta identidade espiritual. Falta entendimento de posição, não de informação. Quando a Bíblia fala de fé viva, ela não está falando apenas de crença intelectual. Está falando de uma fé que redefine quem você é, como você se vê e de onde você se posiciona espiritualmente. Sem isso, a pessoa continua tentando viver como servo inseguro, mesmo depois de ter sido chamada de filho. E essa incoerência interna gera confusão, desgaste e cansaço espiritual. Muitos cristãos vivem como se ainda precisassem provar algo para Deus, provar fidelidade, provar merecimento, provar compromisso. E essa tentativa constante de validação espiritual cria uma relação frágil, baseada em desempenho. Quando acerta, sente paz. Quando erra, se esconde. Só que esse não é o padrão da graça revelada nas Escrituras. Esse é o padrão do medo travestido de zelo. A identidade em Cristo muda completamente essa dinâmica. Ela ensina que a relação com Deus não começa no que você faz, mas no que Cristo já fez. E quando isso desce do intelecto para o coração, a confusão começa a perder força. A pessoa entende que não vive para ser aceita, mas porque já foi aceita. E isso gera uma segurança espiritual que não depende de circunstâncias. Sem essa clareza, até o sofrimento vira motivo de dúvida. A pessoa passa a pensar que, se algo deu errado, é porque Deus se afastou, ou porque ela falhou espiritualmente. Mas quando a identidade está bem estabelecida, o sofrimento não destrói a fé, ele aprofunda. Em vez de gerar afastamento, gera intimidade. Em vez de confusão, gera perguntas certas. Essa é uma transição silenciosa, mas poderosa. A fé deixa de ser reativa e passa a ser consciente. A pessoa não corre mais atrás de sinais o tempo todo, porque entende princípios. Não vive mais à mercê das emoções, porque começa a discernir a verdade.
E isso traz uma paz, que não é euforia, mas descanso. Só que esse nível de clareza cobra algo em troca: responsabilidade espiritual. Quando você entende quem é em Deus, não pode mais se esconder atrás da confusão, não pode mais viver no automático. E é por isso que alguns preferem permanecer confusos, não por falta de acesso à verdade, mas por medo das implicações dela. Ainda assim, quando alguém decide avançar, percebe que a fé não fica mais pesada, ela fica mais profunda. Mais honest, mais real. A Bíblia deixa de ser um livro distante e passa a ser um espelho que revela, confronta e transforma. E essa transformação começa sempre de dentro para fora. Se você percebe que, em algum nível, sua confusão espiritual tem a ver com identidade, escreve nos comentários uma frase simples, como "eu preciso alinhar minha fé" ou apenas identidade. Isso não é exposição, é um passo de consciência. Existe ainda outra camada dessa confusão espiritual, que quase nunca é percebida, quando a pessoa tenta compensar a falta de revelação com excesso de prática religiosa. Ela ora mais, jejua mais, consome mais conteúdo cristão, participa de mais atividades, mas mesmo assim, continua confusa por dentro. Não porque essas práticas sejam erradas, pelo contrário, mas porque elas estão sendo usadas como substitutas daquilo que só a revelação pode gerar. Muita gente foi ensinada, direta ou indiretamente, que clareza espiritual vem do esforço, que quanto mais ela fizer, mais perto de Deus estará. E então a fé se transforma numa rotina pesada, cheia de obrigações, mas pobre em entendimento. A pessoa até se mantém ativa espiritualmente, mas não se sente segura, vive cansada, sobrecarregada e muitas vezes culpada por achar que nunca faz o suficiente. O problema não é a disciplina espiritual. O problema é quando a disciplina vem antes do entendimento. Quando a prática não nasce da revelação, ela vira tentativa de controle. A pessoa tenta controlar Deus, o resultado, o futuro, o próprio coração. Só que fé não funciona assim. Fé não é controle, é confiança. E confiança só nasce quando existe clareza sobre quem Deus é e como Ele se relaciona conosco. É por isso que Jesus confrontava tantos religiosos do seu tempo. Eles conheciam rituais, regras, tradições, mas não reconheciam o coração do Pai. Tinham prática, mas não tinham discernimento, movimento, mas não transformação. E isso ainda se repete hoje, só que com outra aparência. Agora, a confusão não vem da ausência de fé, mas do excesso de atividade sem direção. Quando a pessoa não entende o que Deus já fez, ela tenta fazer por conta própria. Quando não entende a graça, tenta merecer. Quando não entende a posição que ocupa em Cristo, tenta subir degraus que já foram conquistados na cruz. E esse esforço constante gera desgaste emocional e espiritual. A fé começa a parecer pesada, quando na verdade deveria trazer descanso. A revelação bíblica verdadeira não elimina a prática espiritual, ela organiza, ela coloca cada coisa no seu lugar. A oração deixa de ser obrigação e vira conversa. A leitura da palavra deixa de ser cobrança e vira encontro. O jejum deixa de ser moeda de troca e vira alinhamento. Tudo muda quando o centro deixa de ser o desempenho e passa a ser a presença. E aqui existe um ponto sensível. Muitas pessoas têm medo desse descanso espiritual, porque acham que, se não estiverem se esforçando o tempo todo, vão se afastar de Deus. Mas o afastamento não vem da confiança, vem da falta de entendimento. Quanto mais clara é a revelação, mais natural se torna a obediência, não por medo, mas por amor. Essa confusão entre prática e revelação faz com que a fé se torne reativa. A pessoa só busca a Deus quando algo dá errado, só ora com intensidade quando está com medo, só lê a Bíblia quando precisa de uma resposta urgente. E isso cria um relacionamento instável, baseado em crises, não em constância. A revelação, por outro lado, constrói uma fé firme, que permanece mesmo quando as emoções oscilam. Quando a prática nasce da revelação, ela sustenta. Quando nasce da ansiedade, ela cansa. E essa diferença é sentida no dia a dia, no jeito de lidar com o erro, com o sofrimento, com o silêncio de Deus. A confusão espiritual diminui quando a pessoa para de tentar fazer para entender e aprende a entender para viver. Se isso fez sentido para você, escreve nos comentários algo simples, como menos esforço, mais revelação ou apenas a palavra descanso. Nomear aquilo que estamos vivendo já começa a reorganizar o interior. Existe também uma confusão espiritual que nasce quando a pessoa mistura vozes demais,
dentro da própria fé. Ela ouve pregadores diferentes, interpretações diferentes, doutrinas diferentes, experiências diferentes, e em vez de clareza, o que se forma é um ruído interno constante. Não é falta de conteúdo, é excesso sem filtro, e isso gera uma fé fragmentada, insegura, sempre em dúvida sobre qual caminho seguir. Em algum momento, aquilo que deveria fortalecer começa a confundir. A pessoa ora e fica se perguntando se orou do jeito certo. Lê a Bíblia e fica comparando interpretações. Vive a fé com medo de estar entendendo errado. E pouco a pouco a simplicidade do Evangelho vai sendo substituída por uma complexidade que Deus nunca exigiu. A fé deixa de ser relacionamento e vira labirinto. Isso acontece porque nem toda informação é revelação. Informação enche a mente. Revelação organiza o coração. Quando tudo tem o mesmo peso, nada tem prioridade. A pessoa não sabe mais diferenciar o essencial do acessório, o fundamento da opinião, a verdade central do detalhe secundário. E essa falta de hierarquia espiritual é uma das maiores fontes de confusão hoje. A Bíblia não foi dada para competir com 1000 vozes, mas para ser a voz que alinha todas as outras. Quando isso se perde, a fé vira um quebra-cabeça montado por peças de lugares diferentes. A pessoa até tem zelo, até quer agradar a Deus, mas vive insegura, com medo de errar, como se estivesse sempre pisando em terreno instável. Existe um momento na caminhada cristã em que é preciso silenciar o excesso para ouvir o essencial. Voltar ao centro, voltar à mensagem simples, profunda e transformadora do Evangelho. Quem é Deus? Quem eu sou nele? O que a graça fez? O que a cruz resolveu? Qualquer nova voz vira referência menos, e isso nunca gera estabilidade. Jesus nunca prometeu confusão aos que o seguem. Ele prometeu verdade que liberta. Mas a liberdade só vem quando a verdade deixa de ser dispersa e passa a ser integrada. Quando a pessoa entende que não precisa saber tudo para viver bem a fé, mas precisa estar firmada no que é central. A confusão diminui quando a fé deixa de ser colecionadora de ideias e passa a ser construída sobre fundamento. Essa multiplicidade de vozes também afeta a identidade. A pessoa começa a se comparar espiritualmente, a achar que está sempre atrasada, sempre abaixo, sempre incompleta. E isso gera ansiedade espiritual. Em vez de crescimento, comparação. Em vez de descanso, cobrança. E nada disso vem de Deus. A clareza espiritual cresce quando a pessoa aprende a ouvir menos para discernir mais. A ler a Bíblia não para confirmar opiniões, mas para ser confrontada pela verdade. Quando ela entende que maturidade espiritual não é saber de tudo, mas saber permanecer firme no essencial. Mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Se você sente que, em algum nível, sua confusão vem desse excesso de vozes, escreve nos comentários algo simples como voltar ao centro, ou apenas a palavra clareza. Às vezes, reconhecer o ruído já é o primeiro passo para ouvir melhor. Há ainda um ponto decisivo nessa conversa que costuma passar despercebido. Muita gente vive confusa espiritualmente porque foi ensinada a buscar respostas antes de aprender a fazer as perguntas certas. Desde cedo, a fé é apresentada como um conjunto de soluções prontas, versículos para cada dor, promessas para cada problema, fórmulas para cada crise. E isso cria a impressão de que, se a resposta não veio rápido, algo está errado com a fé ou com a pessoa. Só que a Bíblia nunca tratou a fé como um manual de respostas instantâneas. Ela trata a fé como um caminho de amadurecimento. Há perguntas que não são sinal de fraqueza espiritual, mas de crescimento. Há dúvidas que não afastam de Deus, menos aproximam. O problema é que muitos foram ensinados a ter medo das próprias perguntas. Como se questionar fosse sinônimo de incredulidade, quando a pessoa não se permite perguntar. Ela começa a engolir respostas que não resolveram o coração. Ela repete frases prontas, mas continua inquieta por dentro. Diz amém, mas não entendeu. Concorda externamente, mas segue confusa internamente. E essa desconexão entre o que se diz e o que se vive vai acumulando tensão espiritual. Deus nunca se sentiu ameaçado pelas perguntas humanas. Pelo contrário, em toda a Escritura, vemos pessoas sendo transformadas exatamente nos momentos em que ousaram perguntar com sinceridade. O problema não é perguntar por quê. O problema é fingir que entendeu quando, na verdade, ainda não entendeu. A fé madura não é a que nunca pergunta, mas a que sabe onde levar suas perguntas,
quando a confusão espiritual se instala, muitas vezes é porque a pessoa está tentando viver respostas que ainda não foram reveladas a ela. Ela tenta aplicar verdades sem processo. Quer o efeito da fé, sem passar pelo amadurecimento da fé. E isso gera frustração, porque o coração não acompanha o discurso. Existe um tempo em que Deus responde, e existe um tempo em que Ele forma. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é construção, mas isso só fica claro quando a pessoa entende que a caminhada espiritual não é sobre velocidade, é sobre profundidade. Quem corre demais para chegar a respostas rasas, continua confuso. Quem aceita o processo, chega à clareza certa. A confusão diminui quando a pessoa aprende a transformar dúvida em busca, e busca em revelação. Quando ela para de se culpar por não entender tudo e começa a se posicionar diante de Deus com honestidade. A fé deixa de ser um teatro e passa a ser relacionamento real. E relacionamentos reais têm conversa, escuta, espera e crescimento. Esse é um ponto delicado, porque exige maturidade emocional e espiritual. Exige abandonar a aparência de certeza para viver a verdade do processo. Mas é exatamente aí que a fé deixa de ser confusa e começa a ser viva. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque as perguntas agora estão no lugar certo. Se isso ecoa dentro de você, escreve nos comentários algo simples como "quero perguntas certas" ou apenas a palavra processo. Nomear isso já é sinal de amadurecimento. Existe um último elemento que amarra tudo isso, e ele é mais profundo do que parece. A confusão espiritual se instala quando a pessoa tenta viver a fé sem permitir que ela transforme de verdade. Ela acredita, concorda, admira, mas mantém áreas intocadas. Guarda reservas internas. Vive uma fé observada à distância, não experimentada por inteiro. E isso cria um desalinhamento silencioso entre o que se crê e o que se vive. Muitos acreditam em Deus, mas ainda não se renderam a Ele. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A crença pode coexistir com controle, com medo, com autodefesa. A rendição, não. A rendição exige confiança, exige abrir mão da necessidade de entender tudo antes de obedecer. Exige permitir que a palavra confronte hábitos, padrões, pensamentos e até identidades que foram construídas ao longo de anos. É aqui que muita gente trava, porque enquanto a fé fica no campo das ideias, ela é confortável. Mas quando começa a tocar decisões, relacionamentos, prioridades e feridas antigas, ela deixa de ser abstrata e passa a ser real. E o real exige mudança. A confusão espiritual, muitas vezes, é o sintoma de uma fé que já entendeu o suficiente para saber que algo precisa mudar, mas ainda não decidiu mudar. A Bíblia nunca separa entendimento de transformação. Quando a revelação chega, ela sempre chama para o movimento interno. Não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar honesto diante de Deus. Sobre parar de negociar com a verdade. Sobre alinhar o coração com aquilo que já se sabe ser verdadeiro. Quando isso não acontece, a pessoa vive em tensão espiritual constante. Sabe o caminho, mas não caminha. Reconhece a voz, mas não responde. E essa tensão cansa. Cansa porque a consciência já foi despertada, mas a decisão ainda não foi tomada. A fé fica parada no meio do caminho, nem ignorante, nem madura. E esse entre-lugar é fértil para confusão, culpa e estagnação espiritual. Não por falta de amor de Deus, mas por resistência humana ao processo de transformação. Quando a pessoa decide atravessar esse ponto, algo muda. A fé deixa de ser apenas esclarecedora e passa a ser libertadora. A Bíblia deixa de ser só compreendida e começa a ser vivida. A graça deixa de ser conceito e se torna sustento diário. Não porque todas as lutas acabam, mas porque agora existe coerência entre o que se crê e o que se escolhe viver. Essa é uma das transições mais silenciosas e mais poderosas da vida espiritual. Não acontece em um culto específico, nem sempre vem acompanhada de emoção intensa. Às vezes, começa com uma decisão simples e profunda. Eu não quero apenas entender, eu quero ser transformado. E quando essa decisão é tomada, a confusão começa, pouco a pouco, a perder espaço para a clareza. Se você sente que esse ponto tocou algo sensível aí dentro, escreve nos comentários uma frase curta, como eu quero viver a fé, ou apenas a palavra transformação. Isso não é uma promessa pública, menos é um marco interno. Se você chegou até aqui, é porque algo falou com você. Ninguém fica até o fim de um vídeo assim por acaso. Quando a mensagem toca,
é sinal de que Deus já está trabalhando aí dentro, trazendo clareza onde antes havia confusão, trazendo direção onde antes havia ruído. Por isso, se inscreva no canal agora. Esse espaço existe justamente para quem não quer mais viver uma fé rasa, automática ou confusa. Cada vídeo aqui é um passo nessa jornada, da confusão para o entendimento, do entendimento para a identidade, da identidade para a transformação. Se você sentiu algo enquanto assistia, esse canal é para você. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Comente: eu quero viver uma fé clara. Se essa mensagem falou com você, essas palavras não são só um comentário, são uma decisão. E quando você escreve, outras pessoas leem e percebem que não estão sozinhas nessa caminhada. Não esquece também de deixar o like no vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estão vivendo exatamente o que você viveu menos. Creem em Deus, mas estavam confusas espiritualmente e precisavam ouvir isso hoje. E para continuar exatamente desse ponto, assiste ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele aprofunda ainda mais esse caminho de revelação e vai te ajudar a dar o próximo passo com clareza. A jornada continua.